Eu sou Sérgio Ricardo de Souza, esse é o programa Saber Direito da TV Justiça, e nessa oportunidade nós estaremos tratando da Lei 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha, que versa sobre o combate à violência doméstica e familiar. Neste início, nós já vamos conclamar os nossos alunos aqui presentes e o público em geral a pensar se há igualdade entre homens e mulheres, para que possamos enfrentar um dos principais problemas que tem sido trazido desde a edição da lei. Saber se a lei, ao tratar desigualmente homens e mulheres, se ela afronta a Constituição Federal ou não. E nesse sentido, inicialmente, nós faremos uma abordagem sobre os aspectos históricos e culturais que culminaram com a edição desta lei. Iniciaremos lembrando que na filosofia grega, e também durante todo o caminhar da filosofia, mesmo durante o Iluminismo, com Rousseau no primeiro caso, e com Aristóteles, Platão no primeiro caso, nós temos afirmações que levam à certeza até então de que a mulher biologicamente era inferior ao homem, e que, em razão disso, o tratamento entre homens e mulheres teria que ser um tratamento desigual, onde a primazia seria do homem. Uma dessas afirmativas ainda dos filósofos gregos deixa transparecer que a mulher é um homem incompleto. Então, que o Criador, ao criar a mulher, teria criado um homem incompleto. Então, em razão disso, a mulher seria um ser incompleto, um homem incompleto, um ser inferior. Essa filosofia serviu para orientar as religiões de modo geral, e principalmente as religiões ocidentais. O nosso cristianismo acha-se recheado dessas informações que de alguma forma transmite uma ideia de inferioridade da mulher, e nós podemos perceber até mesmo na composição histórica da igreja. A igreja, que é, sem dúvida nenhuma, uma das instituições mais antigas que se mantém até hoje, porque iniciou ainda na época de Roma, e até hoje ainda existe, e cada vez com uma conformação administrativa mais concretizada, mas ela sempre trabalhou com a ideia de que na igreja o Papa era sempre um homem, os principais postos da igreja eram ocupados por homens, e dando sempre explicações filosóficas e religiosas para essa primazia. No aspecto jurídico, nós vamos encontrar, para chegar mais próximos dos nossos dias e da nossa realidade, nós vamos encontrar nas ordenações filipinas. As ordenações filipinas entraram em vigor em 1603. No aspecto penal, elas vigoraram até 1830, e no aspecto civil, até a entrada em vigor do primeiro Código Civil. Então, até o início de 1917, as ordenações filipinas valiam como lei geral aqui no Brasil. Lembrando-se que, antigamente, as ordenações inicialmente tratavam tanto de matéria civil, matéria penal, matéria processual, e nas ordenações nós tínhamos várias passagens que evidenciavam a ideia do legislador de então de inferioridade da mulher. Havia, inclusive, uma passagem muito referida na doutrina, em que o legislador autorizava o homem a matar a mulher que fosse encontrado em adultério. A mulher, estando em adultério, ela poderia ser morta pelo marido. Seria uma espécie de uma legítima defesa, entre aspas, da honra, que ainda hoje serve como argumento de defesa nos processos do júri, quando um homem mata uma mulher em razão da alegada traição. Ainda hoje isso ficou no imaginário nosso e ainda é utilizado como tese nos julgamentos populares do tribunal do júri. Naquele mesmo dispositivo que autorizava o homem a matar a mulher, ele autorizava também o homem a matar o outro homem que estivesse envolvido com a sua mulher. Mas com uma curiosidade: se o outro homem fosse da nobreza, além da fala, se for desembargador, se for membro da nobreza, não poderá ser morto. Se aquele que está sofrendo com a traição for um peão se referindo ao cidadão comum, ele também não pode matar. Então, ela tinha no mesmo dispositivo, várias discriminações.
mas o que ela deixava bem claro era uma ideia de propriedade do homem sobre a mulher e uma ideia de inferioridade da relação homem-mulher, e da inferioridade da mulher, porque ela não previa um dispositivo semelhante para beneficiar a mulher. Em momento algum ela autorizava a mulher a matar o homem que estivesse em adultério. Ao contrário, o homem só seria punido se estivesse em adultério se ele constituísse uma nova família. Em razão dessa nova constituição, ele colocasse em risco a alimentação da primeira família, da família originária. Então aí sim ele seria punido por estar colocando em risco a sua situação de provedor. Porque historicamente o homem sempre foi visto, ou pelo menos na história recente, ele sempre foi visto como o provedor da família. Então o homem era aquele que ocupava os espaços públicos, ocupava os cargos relevantes da sociedade, ocupava os mais relevantes empregos e profissões, e em razão disso ele tinha o dever de prover a família, prover o sustento, a manutenção da família. E a mulher foi vista por diversos aspectos, como aquela que é responsável por cuidar do lar. É responsável, quando muito, pela educação dos filhos, prestando contas ao marido e cuidando da administração do lar. Mas voltada para aquela ideia do privado, daquele espaço privado do lar. Então a ela não era dado sair do lar e exercer atividades externas. O homem achava, então, que a mulher, na qualidade de propriedade sua, ela tinha que estar restrita ao seu patrimônio no aspecto imobiliário. Ela ficava restrita à casa dele, ao castelo dele, à fazenda dele, ao espaço privado dele, e prestava contas a ele, e só poderia se expor publicamente quando por ele acompanhado. Em razão disso, nós encontramos na história que até o século XIX nós não vemos efetivamente as mulheres, de modo geral, ocupando espaços na vida pública. No século XIX nós vamos encontrar aquele período da industrialização, principalmente na Inglaterra, que foi se espalhando por diversos outros países, e aí então a mulher começou a ter a sua mão de obra utilizada. A utilização da mão de obra da mulher, ela estava vinculada a vários fatores. Um dos fatores que sempre evidenciam a busca pela utilização da mão de obra da mulher são as guerras. Nas guerras, historicamente, os homens que vão para a guerra morrem ou ficam afastados das atividades do cotidiano, porque estão em guerra, estão fora dos seus países ou estão defendendo as suas trincheiras. Nessas ocasiões, como já havia industrialização, as indústrias precisavam funcionar. Em várias dessas ocasiões, as mulheres então foram chamadas para também participar com a sua mão de obra da produção. A produção então foi colocada acima de outros interesses e a mulher conseguiu ocupar espaço na industrialização, principalmente na Europa. No início do século XX, nós tivemos aí duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Nessas ocasiões também, as mulheres foram chamadas para participar dos empregos privados, porque muitos homens estavam em guerra e também porque as indústrias precisavam produzir mais, produzir principalmente materiais de guerra, e como na Europa a indústria foi praticamente dizimada, boa parte da indústria foi dizimada, os países como o Brasil precisaram criar sua própria industrialização. E, para tanto, necessitavam de mão de obra e também utilizaram a mão de obra da mulher. Depois que a mulher passou a ocupar espaços privados, trabalhando, automaticamente ela começou a demonstrar que também tinha o seu valor, assim como o homem, tinha o seu valor no aspecto da mão de obra. E, quando se tentou, novamente, dizer-se que a mulher tinha que voltar para o lar, para o espaço privado do lar,